E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 60, 70, 80, 90, lendo uma história com o Demolidor. E de repente você vem para 2025 e assiste a série Demolidor Renascido. E aí, a Disney conseguiu manter o tom adulto e a violência da série da Netflix? Bem-vindo ao HQ que eu li e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações. Eu tô falando com você, aquele cara que tá sempre vendo aqui os vídeos e ainda não se inscreveu, ou que já colocou aqui nos comentários, pô, que canal legal, já se inscreveu? Comenta aqui o que você achou da série também, compartilha, mostra pra galera que você sabe que vai querer saber mais sobre os personagens e a história dessa série, e segue a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. Pra quem tá vendo pela primeira vez esse HQ que eu li e o filme que eu vi, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem da série que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000, depois vou falar dos personagens da série como eles são nas HQs, em seguida vou comparar a história da série com a das HQs, e por fim vou dar a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou a série. Eu mostrei algumas HQs que eu tenho com o Demolidor no vídeo que eu fiz do primeiro filme, aquele do Ben Affleck, mas o vídeo é de 2021 e de lá pra cá eu peguei bastante coisa clássica com o personagem, então vou mostrar pra vocês. Demolidor Amor em Vão da Panini de 2021, a fase do Danny O'Neill e David Mazzucchelli em que Heather Glenn, a personagem que apareceu na série, comete suicídio. A saga do Demolidor 1 de 2022, a fase da Inocente é republicada. A saga do Demolidor 2, Demolidor contra Wolverine e Guerrilheiro. A saga do Demolidor 3, surge a Mary Tifoid. Coleção clássica Marvel 29, histórias clássicas do Demolidor com o Casar na Terra Selvagem. A saga do Demolidor 4, Demolidor vs Justiceiro. A saga do Demolidor 7, Demolidor vs Ultron durante a saga Atos de Vingança. Coleção clássica Marvel 57 de 2023, Demolidor enfrenta o Homem-Sapo. E Epic Collection 12 de 2024, a fase de armadura negra do Demolidor. Atenção que vão rolar spoilers da série Demolidor Renascido e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Eu já falei do Demolidor, Rei do Crime, Heather Glenn, Karen Page, Fog Nelson, Mercenário e a Josie nos quadrinhos, no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Demolidor, O Homem Sem Medo, que é o filme do Ben Affleck. Tem um cardzinho aqui, é só você clicar para dar uma olhada, sobre o Demolidor na série. A gente sabe que a série foi regravada e ganhou cenas de luta muito mais pesadas e sangrentas. Eu gostei da gente ver o Matt com o traje de Demolidor e não aquele pano preto da série da Netflix, mas isso não muda o fato de que durante quase toda a série ele é só o Matt Murdock, e não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o cara com o traje de Demolidor. Em vários episódios ele não usa roupa, em nenhum momento. São vários episódios em que ele é apenas o advogado Matt Murdock. Mas o Charlie Cox continua competente na atuação e fazendo o que pode, com um roteiro irregular e às vezes com falas muito boas e outras com textos e situações duvidosos. Sobre o Rei do Crime na série, Wilson Fisk agora é o prefeito de Nova York e a gente sabe que isso não vai dar em coisa boa. Eu ainda acho que a Marvel não está sabendo trabalhar bem o Wilson Fisk no MCU. O Rei do Crime é um cara que dá medo estar na mesma sala que ele. Ele tem uma postura amedrontadora mesmo sem ser um cara toda hora violento. A gente não sente muito isso na série, só no final, né? Eu sei que ele tá tentando parecer um cara legal, mas mesmo assim ele deveria ter uma vibe, né, de esse cara me dá medo. É só você ler as fases do Frank Miller para você entender como que é o Rei do Crime ali. E não é porque ele destroça a cabeça do cara no final, que aliás eu acho que é a cena mais violenta e mais gore da história do MCU, que isso muda o fato de que ele foi um personagem apático e reativo nos episódios anteriores. Até corno ele é, né? O D'Onofrio é o melhor Rei do Crime das telas, mas esse tom, né, aquele tom meio quieto, ameaçador, mesmo quando está fingindo ser bonzinho, ainda precisa ser ajustado. Sobre a Heather Glenn de Margarita Levieva.
É a primeira vez que a gente vê a personagem em live action. Ela só tinha aparecido como uma voz numa secretária eletrônica no filme do Ben Affleck. E ela tá muito diferente das HQs na série. A Heather dos quadrinhos é uma moça rica e frágil, com muitas questões psicológicas. Ela se torna a noiva do Matt, mas ele contribui muito com a loucura e depressão dela quando ele fica mal por conta do seu verdadeiro grande amor, a Elektra, que ela tinha morrido e tal. A Heather acaba se suicidando nas HQs. Na série, ela é uma psicóloga que se envolve com o Matt, mas atende o casal Fisk e o vilão Muso, ou seja, todo mundo que quer destruir o Demolidor, ela vai lá e fica do lado dessas pessoas. Até o fim, ela termina não acreditando no Matt e se tornando parte do governo do Wilson Fisk. Sobre a Karen Page de Deborah Ann Woll, disseram que não gostaram, que a primeira versão da série não tinha nem a Karen nem o Fogg, por isso trouxeram os dois de volta. A gente ficou feliz com isso, mas a Karen só aparece no começo e no fim da série, fica com aquela cara de remendo, mesmo talvez não sendo, mas é a primeira vez que eu tô falando do trabalho da Deborah Ann Woll nos vídeos, porque eu não fiz vídeo da série da Netflix. É uma Karen muito competente, embora eu quisesse que ela passasse por algo como em A Queda de Murdoch. Eu sei que na última temporada da Netflix mostrou que ela teve um problema com droga, mas eu queria ver aquele fundo do poço mesmo que a gente viu no Frank Miller. Acho que traria uma baita profundidade a personagem, ela ter uma recaída agora, ter uma questão. Mas uma mulher, personagem mulher não pode mais passar por isso em filmes e séries. Por quê? Isso não acontece mais com as mulheres na vida real? Sobre o Fogg Nelson de Odin Hansen. Também, quando falaram que iam trazer o Fogg pra série, foi uma notícia bem legal, mas aí os caras matam o melhor amigo do Matt, uma das figuras mais centrais da mitologia dele, logo no primeiro capítulo. E ficam dizendo que ele vai voltar na segunda temporada, então a gente fica pensando, será que foi uma morte falsa ou será que ele só vai voltar em flashback? Mas parece que ele morreu mesmo, em alguns momentos, quando o Matt levou aquele tiro no penúltimo capítulo, que foi um tiro quase igual ao que o Fogg levou. Eu pensei, esse tiro eles vão ver que é um tiro falso, e aí o tiro do Fogg também foi falso, mas ia ser uma coisa muito fantasiosa, e não tem nada disso. O Fogg, por enquanto, realmente morreu no MCU, mas a gente sabe que vai ter uma junção de universos aí, nos filmes dos Vingadores, pode ser que isso seja revertido de alguma forma. Sobre o Mercenário de Wilson Bethel, o mesmo ator da série da Netflix retorna, mas agora com um traje azul. É legal que ele esteja com um traje, porque na Netflix ele não usava, mas o traje que ele usa parece um traje do Cobra, do Comandos em Ação. Custava colocar um traje de batalha parecido com o do Demolidor, podia ser a mesma estrutura do Demolidor, só que tirar os chifres, colocar um alvo na testa e pintar de azul. Pronto, já tinha um mercenário mais legal do que esse que a gente viu na série, a roupa. Mas pelo menos ele vestiu um traje, e não ficou só usando a roupa do Demolidor como na série da Netflix. A cena de luta dele com o Demolidor no primeiro episódio é uma das coisas mais legais da série, com certeza foi colocada ali pra gente já começar falando, que legal que vai ser e tal, mas só tem isso pontualmente, tem outros momentos pontuais muito vibrantes, mas o meio da série é meio... já vou falar disso. Sobre a Josie, de Susan Varan, a personagem que teve um papel importante na fase do Frank Miller nos quadrinhos continua no MCU, ajudando o Demolidor com informações. Já falei do Demolidor do Charlie Cox no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Falei sobre o Rei do Crime do Vincent D'Onofrio e do Espadachim de Tony Dalton no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Gavião Arqueiro. Sobre o Espadachim na série, a gente vê que Jack Duquesne está atuando como vigilante em Nova York e é um rico empresário que bate de frente com o Rei do Crime. Mas nunca ficaram claras as motivações do personagem no MCU. Parecia um mau caráter na série do Gavião, aí no último episódio parece que ele é bonzinho, e agora ele está aqui batendo de frente com o rei e no fim termina preso numas jaulas lá que ele coloca os vigilantes. E falei sobre o Yusuf Khan de Mohan Kapoor no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Miss Marvel. Sobre o Yusuf Khan na série,
deram um jeito de pôr o pai da Kamala Khan num episódio que parece ser uma coisa que restou daquela primeira versão rejeitada da série. Porque esse episódio aí do banco, ele não conversa com o resto da série e tem muito cara desse MCU mais chatinho que a gente não tá tendo muito saco hoje em dia. Só por ter o pai da Kamala Khan, que todo esse núcleo Kamala Khan é um negócio que já encheu o nosso saco, a gente vê que é um negócio que destoa um pouco do resto que eles tentaram fazer ali. O Yusuf Khan é um gerente do banco que o Matt tem conta, e esse banco é assaltado. Eu vi gente elogiando esse episódio. Eu achei um dos mais fracos, mesmo o roteiro não sendo tão ruim. Mas é mais um episódio que só tem o Matt Murdock, que não tem Demolidor, tem aquele tonzinho mais leve. E acho que até por isso a Disney colocou esse junto com outro, quando lançou. Na mesma semana já colocou um outro junto pra galera não falar tão mal da série. A Kirsten McDuffie é interpretada por Nikki M. James. A primeira aparição da Kirsten foi em Daredevil 1 de 2011. A personagem foi criada por Mark Waid e Paolo Rivera. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Demolidor por Mark Waid 1 da Panini de 2024. Nas HQs, Kirsten McDuffie é uma procuradora que vive provocando o Matt, desconfiada de que ele seja o Demolidor, e os dois acabam tendo um envolvimento romântico. Na série é uma advogada que depois da morte do Fogg se torna sócia do Matt. É uma pessoa correta, mas que também fica pondo em dúvida tudo que o Matt tenta revelar para ela. É impressionante como a maioria dos amigos do Matt nessa série não confia nada nele. Tem um personagem na série chamado Buck Cashman, que nos quadrinhos é um mercenário chamado Bullet. Personagem interpretado por Artie Fraushan. A primeira aparição do Bullet foi em Daredevil 250 de 2017. O personagem foi criado por Ann Nocenti e John Romita Jr. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, a saga do Demolidor 3 da Panini, que eu já mostrei. Nas HQs, Bullet é um mercenário de aluguel grandalhão que é contratado para matar o Demolidor e tem um filho obcecado com a destruição do mundo em um ataque nuclear. No filme, nada a ver com isso. É um cara magro, um tipo de braço direito do rei do crime que faz alguns dos seus serviços sujos. Eu não sei para que usar o nome de um personagem em outro que não tem nada a ver. E falando em nada a ver, tem um personagem chamado Cherry, e nas HQs a gente tinha o Randolph Cherry, né, nesse universo do Demolidor, só que é com H no final. Eu não sei se é uma referência ao personagem, porque também não tem nada a ver. O Cherry da série é interpretado por Clark Johnson. A primeira aparição do Cherry foi em Daredevil 177 de 1981. O personagem foi criado por Frank Miller. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção vermelha da Salvat 63 de 2017. Eu tenho ela aqui, os maiores clássicos do Demolidor 2 da Panini de 2003. Nas HQs, Cherry era um político cuja candidatura a prefeito de Nova York o rei do crime promove por baixo dos panos. Ele seria um prefeito marionete que ia seguir tudo que o rei determinasse, o que para mim faz muito mais sentido do que o próprio rei se candidatar, como aconteceu nos quadrinhos depois. Mas o Demolidor expõe a corrupção do Cherry e ele renuncia à candidatura. Na série, não tem absolutamente nada a ver. Cherry é uma espécie de confidente do Matt, ele fica meio que no lugar narrativo do Fogg após a sua morte. É um cara com quem o Matt conversa, que é para isso que o Fogg serve. Também é um cara que fica questionando e duvidando do Matt o tempo todo. O Daniel Blake é interpretado por Michael Gandolfini. Existe um personagem chamado Dan Blake na Marvel, mas, para variar, não tem nada a ver com o da série. Até tem gente dizendo que tem, eu vou explicar aqui, mas eu acho que não tem. A primeira aparição do Daniel Blake das HQs foi em Tales to Astonish 25 de 1961. O personagem foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, e é quase certeza que essa história nunca foi publicada no Brasil. Nas HQs, Dan Blake era um alienígena, um espião marciano que queria evitar que os homens chegassem a Marte, olha só. É uma história, né, daqueles primórdios, né, historinha de monstro antes do universo Marvel existir. Na série, ele é um jovem fascinado pelo Wilson Fisk que vai ganhando a sua confiança e recebe um cargo importante no governo dele. Então, por causa dessa coisa dele ser um alienígena, tem gente na internet levantando a teoria
de que ele seria um Skrull no MCU, mas conhecendo a Marvel, eu acho que eles só pegaram o nome, não tem nada a ver com o personagem das HQs, embora os Skrulls sejam citados em um momento ali na série. A Vanessa Fisk é interpretada por Ayelet Zuhra. A primeira aparição da Vanessa foi em Amazing Spider-Man 70 de 1969. A personagem foi criada por Stan Lee e John Romita Sr. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, o Espetacular Homem-Aranha, a edição definitiva 5 da Panini de 2021. Nas HQs, Vanessa Fisk é a esposa do Rei do Crime, e ele é totalmente devotado a ela, faz tudo por ela, é como se fosse meio uma pessoa que ele põe num pedestal. Na série é a mesma coisa, mas enquanto o rei fica sumido, a Vanessa assume os negócios do marido, planeja a morte do Fog Nelson, arruma um amante, enfim, põe as manguinhas de fora. A Vanessa não estaria na série, depois pensaram em escalar outra atriz, mas por fim tomaram uma decisão sensata e chamaram a mesma atriz da série da Netflix. O Tigre Branco é interpretado por Camar de los Reyes. A primeira aparição do Tigre Branco foi em Deadly Hands of Kung Fu 19 de 1975, personagem criado por Bill Mantlo e George Paris. Essa história está inédita no Brasil, até onde eu sei. Nas HQs, o Tigre Branco é o primeiro super-herói latino das HQs, criado por George Paris, que também tem descendência latina. Hector Ayala, já morando em Nova York, descobre 3 amuletos de tigre que, colocados juntos, o transformam no herói Tigre Branco. Na série é a mesma coisa, até o amuleto místico tá lá, o que pra mim é uma coisa boa, já que as séries da Netflix descartavam qualquer questão mais fantasiosa. Eu não gostava disso. E achei legal que agora tá tudo mais com cara de super-herói, mas o personagem é morto muito rápido, a gente mal vê o cara em ação. Ele é incriminado, o Matthew inocenta, ele sai, a hora que ele sai na rua já toma um tiro na cara. E quase tudo acontece no mesmo episódio. Para uma galera que preza tanto a inclusão, matar o primeiro super-herói latino assim tão bestamente é meio esquisito, né? E o pior é que o Camar de los Reyes, né, morreu na vida real também. Então, por um lado até que a morte dele fez um sentido, entre aspas, porque não tem como trazer o personagem de volta com esse ator. E eles colocam a Angela na série, né, que é a próxima Tigresa Branca, para dizer que vai ter uma continuidade desse personagem, mas para variar, agora vai ser uma mulher. Justiceiro. O Justiceiro é interpretado por Jon Bernthal. A primeira aparição do Justiceiro foi em Amazing Spider-Man 129 de 1974. O personagem foi criado por Jerry Conway, John Romita Sr. e Ross Andru. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Espetacular Homem-Aranha 129 Facsímile da Panini de 2024. A Panini publicou umas revistas iguaizinhas às americanas na CCXP, e foi aqui a última vez que saiu. Mas a última que eu tenho é isso aqui, ó, Espetacular Homem-Aranha edição definitiva 8 da Panini de 2022. Nas HQs, Frank Castle é um ex-fuzileiro e combatente do Vietnã que tem a sua mulher e os 2 filhos assassinados no Central Park após um tiroteio entre 2 famílias mafiosas. O Frank fica extremamente perturbado com isso e decide dedicar a sua vida a matar criminosos. Na série é a mesma coisa. Eu gosto muito do Justiceiro do Bernthal, ele é um ator muito legal e ele disse que ele lutou para que o personagem fosse bem retratado na série, que ele quase desistiu de participar. Aí eles falaram, não, a gente vai fazer assim, então agora sim eu participo. Algumas das melhores e mais sangrentas cenas da série são com o Justiceiro. Eu gostei dele bater de frente com policiais vigilantes que estavam usando tatuagens com o símbolo do Justiceiro. Acho que isso é muito importante de mostrar, espero que seja mais usado nos outros produtos que forem fazer com ele aí. Eu só senti falta de uma fala dele mostrando melhor a diferença dele para esse tipo de gente. Eu ouço muito por aí que o Justiceiro é um fascista. Então, olha só, olha a definição de fascista. É uma pessoa adepta de uma política ultranacionalista e ditatorial, com forte arregimentação da sociedade e economia. Eu não reconheço o Justiceiro em nada dessa descrição.
Ele não é uma figura política, ele não quer ter poder pra nada, ele só quer meter bala em bandido. Ele é um Charles Bronson lá no Desejo de Matar, é isso. Eu também vejo a galera dizendo que o símbolo dele tem que ser mudado, porque tem gente fascista que usa esse símbolo. E se os fascistas começarem a usar orelhinha de morcego, a gente vai ter que mudar o Batman? O personagem que precisa se adaptar à idiotice dos outros. Sou totalmente contra isso. Deixem claras as motivações do personagem, não precisa mudar ele. No final da série, o Castle é preso pelo rei, mas numa cena pós-créditos parece que ele consegue se libertar, dando a deixa para a segunda temporada ou para o especial solo que vai ter no Disney Plus. A Ángela Del Toro é interpretada por Camila Rodrigues. Primeira aparição da Ángela Del Toro foi em Daredevil 58 de 2004, personagem criada por Brian Michael Bendis e Alex Maleev. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Marvel Deluxe Demolidor 2 da Panini de 2016. Nas HQs, a Ángela Del Toro é sobrinha de Hector Ayala, o primeiro Tigre Branco. Ele é preso, acusado de um crime que não cometeu e é morto, como na série. Os amuletos místicos são entregues a Ángela e ela se torna a Tigresa Branca. Na série é bem parecido, mas a Ángela ainda não se torna a Tigresa Branca. Ela é aprisionada pelo Muso e salva pelo Demolidor. O Muso é interpretado por Hunter Doohan. A primeira aparição do Muso foi em Daredevil 11 de 2016, personagem criado por Charles Soule e Ron Garney. História publicada em Demolidor 14 da Panini em 2017. Nas HQs, o Muso era um vilão que criava obras de arte com o sangue das suas vítimas. Na série é a mesma coisa, ele é paciente da Heather Glenn, tenta matá-la, mas o Demolidor chega para ajudar. A Heather mata o Muso com uns 2 tiros. Na série, o nome dele é Bastian Cooper e nos quadrinhos, seu nome real nunca foi revelado. O Cole North é interpretado por Jeremy Isaiah Earl. A primeira aparição do Cole North foi em Daredevil 1 de 2019. O personagem foi criado por Chip Zdarsky e Michael Checchetto. Essa história foi publicada em Demolidor 1 da Panini de 2020. Nas HQs, Cole North é um policial que caçava vigilantes, inclusive o Demolidor, sob ordens do prefeito Wilson Fisk, mas era um cara honrado, que depois acaba virando aliado do Demolidor. Na série, é um policial violento recrutado para a força-tarefa de Wilson Fisk também. Acaba derrotado pelo Demolidor e pelo Justiceiro, e foi ele que vestiu a caveira no peito e matou o Tigre Branco. A Soledad Ayala é interpretada por Ashley Marie Ortiz. Primeira aparição da Soledad foi em Daredevil 38 de 2002, personagem criada por Brian Michael Bendis e Manuel Gutierrez. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Marvel Deluxe Demolidor 1 da Panini de 2015. Tanto nas HQs quanto na série, Soledad é a esposa de Hector Ayala, o Tigre Branco. E o promotor Hochberg é interpretado por John Benjamin Hickey. Primeira aparição do promotor foi em Daredevil 2 de 2015, personagem criado por Charles Soule e Ron Garney, história publicada em Demolidor 12 da Panini de 2017. Nas HQs, Benjamin Hochberg é um promotor que no início se opunha ao Matt Murdock, mas depois acaba se tornando seu aliado. Na série, é o promotor do caso do mercenário no assassinato do Fog Nelson e no caso de Hector Ayala. Fog Nelson é assassinado pelo mercenário. Isso deixa Matt Murdock tão raivoso que ele tenta matar o Poindexter. Esse comportamento faz com que Matt se arrependa e deixe de ser o Demolidor, mas então Wilson Fisk se candidata a prefeito de Nova York e uma série de acontecimentos pode fazer Matt ter que voltar à ativa. Nas HQs existe uma detetive de polícia chamada Elizabeth Kim. Na série tem uma chamada Angie Kim, mas não está claro se é a mesma personagem. A personagem Bibi Urich não existe nas HQs, mas ela está ali para substituir o seu tio Ben Urich, que existe nos quadrinhos, é um personagem importantíssimo do cânone do Demolidor, mas foi morto na série da Netflix. Wilson Fisk diz que Nova York não precisa de vigilantes vestidos de aranha, e esse é claro, uma referência ao Homem-Aranha. Em um anúncio num ponto de ônibus aparece rapidamente o logo do Pingo Doce, o refrigerante brasileiro que aparece no primeiro filme do Hulk do MCU, o do Edward Norton.
A irmã de Hector Ayala é mencionada na série, mas não aparece. Ela é Ava Ayala, que também se torna Tigresa Branca nos quadrinhos. Quando Matt vai pegar de novo seu uniforme para voltar como Demolidor, a gente vê várias máscaras de várias cores. Uma delas é amarela, referente ao primeiro uniforme do personagem nas HQs, que aparece na série da Mulher Hulk. Tem uma cinza escura, que é referência à armadura negra que o personagem usou nos anos 90 nos quadrinhos. E tem outra totalmente preto, que é de versões pós-ano 2000. Yusuf diz que Kamala está na Califórnia. Estaria ela recrutando a Cassie Lang, que mora em São Francisco, para os Jovens Vingadores? Nas HQs, quando se torna prefeito, Fisk também recruta uma força-tarefa de policiais mais violentos e depois ele chega ao cúmulo de recrutar uma equipe de Thunderbolts para prender os heróis. O que é melhor? HQs clássicas com Demolidor ou a série Demolidor Renascido? Tinha virado um padrão nas últimas séries da Marvel. A coisa começa bem legal, parece que vai ser, né, show de bola, depois vai patinando e termina desastrosamente. Isso aconteceu com Gavião Arqueiro, Miss Marvel, Mulher Hulk, Invasão Secreta, quase todas as últimas. Em Demolidor Renascido, a gente teve uma novidade. Começou muito bem, depois começou a patinar, deslizar, pareceu que ia ter um fim desastroso, mas o fim foi legal. A gente quer uma série que seja inteiramente legal, mas aqui já deu uma melhorada. Começo e fim legais e aquele meio todo esquisito. Vou analisar pontos positivos e negativos da série, na minha opinião. Positivos. A série não tem vergonha de ser uma série de super-herói. Isso era o que mais me incomodava na Netflix. O Demolidor mal usava o traje vermelho. Na terceira temporada ele não usa, ele só usa aquele pano preto. Outro ponto positivo. A violência. Como eu falei, a série tem algumas das cenas mais violentas da história do MCU. O Rei do Crime arrebentando a cabeça daquele cara e mostrando a cabeça dele toda estourada é pra mim a cena mais pesada que a gente já viu no universo Marvel nas telas. Mas essa violência tá muito acumulada no primeiro e último episódio e parece que foi colocada ali pra gente dizer: nossa, olha só, mas tem que fazer mais sentido, ser mais orgânico dentro da história. E terceiro e último ponto positivo, os caras viram que estavam fazendo merda e reformularam toda a série. Trouxeram o Fog, trouxeram a Karen, a violência, o Justiceiro, mostrado do jeito que a gente quer ver, e fica uma boa expectativa para a segunda temporada. Apesar de tudo que tem de esquisito e ruim, o final você fala, pô, quero ver a próxima. Pontos negativos. Sim, sempre que a gente vê o Demolidor é com o traje vermelho, mas ele fica muitos episódios sem ser o Demolidor. Eu vi gente dizendo que é legal ter todos esses episódios só com o Matt Murdock. Eu discordo. É série do Demolidor, eu quero ver o Demolidor. É estranho ter que afirmar o óbvio, né? Mesma coisa, é filme do Homem-Aranha, ele só aparece como Homem-Aranha na última cena. Não, eu quero ver ele muitas vezes como Homem-Aranha. É a mesma coisa, qualquer super-herói. Outra coisa ruim, talvez a pior de todas. Depois do primeiro episódio, que é muito bom, a série vai se perdendo. Parece que não tem rumo, não sabe onde quer chegar, a gente não sabe para que certas coisas acontecem. Eles tentam puxar o nosso tapete para quebrar a nossa expectativa, mas o que eles fazem no lugar é pior. O Matt levando um tiro no peito ali no episódio 8, ninguém tem condição de continuar lutando depois de tomar um tiro ali. Eu fiquei pensando, como é que eles vão resolver isso? Vai ter uma passagem de tempo? Esse tiro é uma mentira? Não, ele toma um tiro quase perto do coração, mas depois ele levanta e sai lutando como se fosse só um arranhão. E também, todos esses novos amigos dele, o novo interesse amoroso dele, todo mundo que aparece, que não aparecia antes na Netflix, desses amigos, fica um tempo inteiro duvidando dele. Tudo que ele tenta explicar para os caras duvidam. Isso é muito cansativo, você ter um monte de personagem de apoio que não acredita em nada no personagem. Os caras preferem acreditar no Rei do Crime do que no Demolidor. O quinto episódio, né, que parece ser um resquício do tom que teria a primeira versão da série, destoa muito de todo o resto. E o Rei do Crime deixa toda a cidade no escuro
O Demolidor que diz que precisa de um exército, ou seja, Nova York inteira está num blackout. O Demolidor fala, precisamos recrutar um exército. E aí eu vi lá que ia ter cena pós-crédito. Falei, nossa, vai aparecer alguém, vai aparecer o Luke Cage, vai ter algum outro herói, né? Porque Nova York é cheia de heróis solitários, vigilantes, tem o Cavaleiro da Lua, tem o Homem-Aranha. Alguém vai aparecer. Não. Durante toda essa crise, só estão lá o Demolidor e o Justiceiro. Saldo final. Uma série que, se fosse mais como o seu começo e o seu final o tempo todo, poderia ser uma das melhores do MCU e superar a expectativa que estava gerando, mas de novo eu tive que ouvir de amigos meus que já estão de saco cheio do MCU que estava arrastado, que estava cansativo, que não estava gostando. Demolidor Renascido era a grande expectativa desse ano, ganhou no nosso prêmio como série mais aguardada de 2025 e vou dar uma notícia boa. A série não é terrível, não é super ruim, ela tem momentos muito bons e outros esquisitos. A notícia ruim é que a série não é sensacional, ela não supera a série da Netflix e nem supera o hype que ela gerou, porque falta uma noção de arco. A gente saiu daqui, a gente quer chegar ali, como todo bom roteiro deve ter. A gente fica feliz com as lutas sangrentas no começo e no final, alguns diálogos são bons, como os do Demolidor com o Justiceiro, outros ruins, como os do Wilson Fisk prefeito, toda hora fora do tom, com aquela cara de corno, chorão. Então, vou ficar com as HQs, mas eu tô feliz porque ficou aquela vontade de ver a próxima parte. Se eu tô afim de ver o que vem depois, a série pelo menos cumpriu o seu papel. Se fosse realmente terrível, eu ia falar, pô, não tô nem afim de ver o que vem depois, mas eles aprontam tudo de um jeito que parece que a segunda vai ser legal, né? Mas ainda tem muita coisa que melhorar nesse Demolidor da Disney. Pessoal, quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Entra no nosso clube de membros, é só clicar no botão torne-se membro ao lado do botão de inscrição, você vai ver um videozinho ali que você vai entender cada categoria de membro que a gente tem aqui, o que você ganha com cada uma delas, e aí você se junta a essa galera aqui que já está apoiando o canal. Alguns deles ganham quadrinhos, a maioria deles está num grupo seleto de WhatsApp. Todos eles têm um tratamento diferencial dentro do nosso canal. Então corre, torne-se membro, porque é legal a gente trocar uma ideia e estar mais próximo aqui para falar sobre as HQs que a gente curte tanto. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem a saga do Homem-Aranha, preview dos volumes 1, 2 e 3 da segunda temporada. A fase do uniforme negro vai ser republicada na íntegra e a gente vai contar tudo que rola nesses volumes. Eu não fiz preview da primeira temporada, mas agora da segunda vou fazer. Depois já tem outro HQ que eu li e o filme que eu vi, do filme dos Thunderbolts. Depois tem autores Alan Moore e coleção clássica Marvel, os próximos volumes da coleção que vai retornar em breve. A gente vai mostrar o que vem por aí nessa coleção que a gente ficou muito feliz de saber que está de volta. Até lá!